Quando eu falo de reintegrar o pessoal no mercado de trabalho, esse pessoal tem que estar preparado. Por isso que a gente colocou a preparação antes. Nossa missão é preparar, é orientar, disponibilizar para ele oportunidade. Inclusive a Estácia, a nossa parceira, que tem bolsas de estudo para o camarada estudar com condições especiais, porque ele é militar, ele é um eterno herói, para que ele vá para o mercado de trabalho preparado. E ainda nos dias de hoje, muitos camaradas saem de lá sem preparo. Como é que foi para você esse momento, se você estava preparado ou não, e como é que foi essa reintegração no mercado de trabalho para você? Então, cara, eu considero que eu já estava preparado, porque eu tinha o segundo grau completo quando eu entrei no Exército. Não tínhamos condições naquele momento de eu fazer uma faculdade, né, um nível superior, mas eu tive que ir para o mercado de trabalho, depois de sair do quartel, e graças a Deus eu não tive dificuldade alguma. Pelo contrário, até pela formação militar, a gente tem o trejeito, a fala, o respeito, a hierarquia, exatamente. A primeira entrevista minha de estágio, porque eu precisei fazer um estágio para concluir o meu segundo grau, e aí de técnica e mecânica, que na época eu fiz na FITEC. Então era o segundo grau já com profissionalizante, né? Então, quando eu fui procurar estágio para finalizar esse processo, que eram 6 meses apenas de estágio, na primeira entrevista minha eu já consegui a vaga porque os camaradas gostaram da minha postura, né? Eu falava como militar, eu me apresentava como militar, tinha todo trejeito de militar e eles gostam disso, né? Sim. O corte de cabelo militar? Exatamente. Até hoje, cara, eu corto meu cabelo como militar. Soldado mesmo. Excelente, mano. Excelente. Mas voltando a essa situação, não foi difícil porque eu já tinha esse estudo, né, consolidado. Foi engraçado que até no quartel, eu lembro de um sargento que ele perguntava da formação da gente, né? E os caras no quartel estão querendo carteira de motorista, né? Alguma coisa mais especializada assim para eles utilizarem lá dentro. E aí é engraçado. Eu lembro disso que o soldado Celso, se ele estiver acompanhando esse podcast, ele vai lembrar disso. Que o sargento falou assim, qual a tua formação? Eu falei, sou técnico em mecânica. Então você não é nada, vai falar. Porque era técnico em mecânica industrial, sabe? Então não era para eu consertar carro. Pô, não era uma coisa que teria alguma serventia pro quartel. Naquele momento ali, né? Exatamente. Foi engraçado, porque... o cara, ele tinha uma habilidade, mas não... porque eles precisavam ali para o momento, não servia para nada, né? Mas isso me beneficiou depois que saí do quartel, né? Foi bem tranquilo para mim e depois depois que eu fiz o estágio, eu já dei continuidade na empresa e aí depois saí dela, fui para outra, mas por conta própria, eu quis sair, sabe? Então, não tive dificuldade alguma justamente porque eu me preparei, né? Estudei. Excelente, irmão. Tá contigo, 02? Tá comigo. O que acontece? Quando você sai, arruma um emprego, tá tranquilo para você, né? A maioria das pessoas não acontece isso, mas a gente tem pessoas que acontece isso. Isso é bom. Deveria ser assim. É isso que a gente fala sempre aqui, isso que eu falo com o 02, mano. Esse pessoal precisa estar preparado. E a partir daí, nós estamos falando em 2004, 2005, já 2006. Isso. Quando é que acontece o acidente contigo? Quando é que isso acontece? Isso foi na rua? Isso foi vindo de uma balada? Isso foi trabalhando? Como é que foi essa situação para a gente entrar nesse assunto aí? Isso foi em 2007. Eu já estava trabalhando numa outra empresa como soldador. Na verdade, eu trabalhava numa outra empresa como torneiro mecânico. Tá? E aí eu lembro que um amigo lá do trabalho, ele precisou sair de férias e aí não tinha ninguém para cobrir o camarada, me botaram colado com ele. Eu virei o canga do camarada. Excelente. Virei o canga e aprendi a função dele, mais ou menos para poder tapar o buraco naquele período de férias dele, né? E aí eu me apaixonei. Me apaixonei pela função. Quando eu cobri as férias dele, eu fiz tão bem o trabalho que os caras falaram, eu quero que você fique aqui. Sim. Você vai agora cumprir lá, tua função lá, e eu quero que você também faça essa outra parte. E aí eu gostei tanto da área de soldagem que eu precisei fazer um curso para me aprimorar no Senai. Fiz esse curso no Senai, e aí para a gente encurtar, eu pedi demissão dessa empresa, porque na época eu ganhava pouco ainda. A gente já está falando aí de 3 anos para frente, 4 anos para frente, que eu já tinha dado baixa no quartel.
3 anos para frente. E eu ganhava eu ainda ganhava ali o mesmo, um pouquinho mais do que eu ganhava no quartel. Pô, a gente já tá falando 4 anos para frente. E aí, eu lembro que o que me incomodou na época foi que eu já namorava uma outra menina que ganhava mais que eu. Sabe? Eu falei, não, cara, eu vou sair, a menina, sabe isso? Essa coisa, situação constrangedora? Acontece. Eu falei, não, mano, eu tenho que correr atrás para ganhar mais. E aí foi quando eu decidi fazer esse curso de soldagem, de especialização no Senai. E aí eu pedi para sair do meu emprego e comecei a procurar, mas sem nem perspectiva de nada, eu pedi demissão. Fui procurar emprego, sabe? Porque eu estava visando um outro patamar de salário e progredir na minha carreira profissional. E aí eu fui, botei a cara. E aí eu lembro que com 1 mês depois que eu pedi demissão, eu já estava empregado de novo. Maior feliz. E aí esse trabalho foi em Marabá, no Pará, que eu consegui fichar. A empresa era daqui do Rio. Sim. E aí ela estava fichando, ou dando oportunidade para um trabalho que ia ser desenvolvido no Pará, numa siderúrgica lá no Pará. Quando eu fui trabalhar lá, eu já estava há quase 6 meses trabalhando, aí foi quando eu sofri o acidente. Foi um acidente de trabalho. Respondendo a tua pergunta, foi um acidente de trabalho. Caiu uma tubulação de 1 tonelada na minha cabeça. Caraca. Eu tava todo EPI, né? Capacete, tudo que a gente precisa para estar seguro num ambiente desse de obra, né? E aí caiu uma tubulação de ferro na minha cabeça, de 1 tonelada. Isso tava lá no Paraná? No Pará. No Pará. Pará. Norte do Brasil. Tava sozinho lá? Tinha algum familiar, alguém? Não, sozinho. Eu fui para lá sozinho. Caraca. Apagou? Apaguei por segundos. Eu falo que por segundos porque quando aconteceu a situação, a gente que é homem assim, né, a gente sabe disso. Já brincou de licença pescotapa quando era mais novo? Porradão. Se você hoje em sentasse... dia tem mais isso não. Não tem. Então, e aí, cara, foi aquela sensação que eu tive naquele momento. Que deu porradão aqui assim na minha cabeça, eu nem vi o tubo batendo em mim. E aí eu só senti aquela pancada assim no pescoço, sabe? Aquele impacto forte. E aí eu lembro que eu senti meu corpo girar e aí eu caí. E aí quando eu caí desacordado, mas foi por segundos, porque as pessoas contam que meu corpo ficou assim virado por um poço e a tubulação em cima dessa perna direita minha que também fraturou. Então essa tubulação ela ficou segurando o meu corpo, né? Aí as pessoas levantaram a tubulação, me tiraram de lá e botaram na área plana. Eu não lembro disso, eu só lembro que eu abri o olho sentindo dor pra caramba e perguntei o que aconteceu comigo. Porque na hora que eu voltei, a minha sensação naquele momento é que eu tinha sido amputado, sabe? Porque eu não sentia mais daqui para baixo. E aí eu falei, caraca, mano. Aí eu tentei levantar e o cara botou a mão na minha cabeça, não, fica aí, cara, o SAMU já tá vindo, já vão te socorrer. Eu falei, mas o que aconteceu comigo, cara? Ele falou, não, calma, uma tubulação de ferro na sua cabeça, mas fica tranquilo que a SAMU já tá vindo para te levar para o hospital. E a sensação foi horrível naquele momento. De verdade mesmo, de não sentir mais a parte de baixo do corpo. A sensação que eu tive foi de que eu tinha sido amputado. Louco. O que passou na tua cabeça nesse momento, irmão? Cara, eu sou nascido e criado na igreja, né? Então, a minha fé ela é meu alicerce. Eu tenho muita força mental pelo que a brigada me deu de formação, mas eu também tenho muita fé. Então, é essa coisa de nóia, de depressão. Eu nunca senti essas coisas, sabe? Nunca me senti recluso. Claro que até certo ponto, no início, a gente ainda está tentando entender tudo o que está acontecendo. A gente meio que se afasta, né? Eu sentia um pouco de vergonha de prestar atenção nas pessoas na rua, me olhando com um certo olhar de discriminação. Então eu ficava um pouco mais reservado em casa, mas não de me deprimir, sabe? Eu ficava mais em casa para não ter que passar por isso. Até que eu me aceitei e aceitei as pessoas me olharam, eu falei, eu vou ignorar essa coisa. Eu sei que tá todo mundo me olhando porque eu sou o diferente aqui no meio do ambiente, mas ok, vamos embora, vamos para cima. Vamos viver, ficar dentro do quarto, definhando, porque, de certa forma, se você, mesmo que com essa força mental, com essa formação que eu tenho, com essa história de vida que eu tenho, que minha família é pobre demais, sabe? Minha família é nordestina.
Então, é luta sempre, né? Mesmo com todo esse histórico, passar por uma situação dessa, cara, não é fácil. E se você se entrega, naturalmente você vai se deprimir. Vai se deprimir. Então, é lutar contra isso, cara. Vamos para cima, não, vamos embora. Vambora. É assim que tem que viver, então? Com a cadeira de roda? Então, vamos assim mesmo. Vamos ver o que Deus tem pra gente com essa nova fase da vida, sabe? E voltei a viver.